tarde, meu nome é Ana Caroline e nós ficamos com o tema crises climáticas. No LUTScast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que são as crises climáticas, dar alguns exemplos e enfatizar quais são os contras e os prós desse tema. Meu grupo é formado por mim, Nauana, Anne Raquel, Mariane Ferreira, Luísa Beatriz e Yasmin, que não está presente no momento. Boa tarde, eu vou falar sobre os principais pontos positivos das crises climáticas. As crises climáticas elas têm impulsionado na inovação e no desenvolvimento das tecnologias sustentáveis, estimulando a transição de energias renováveis e mais prática. Também impulsionou o aumento da conscientização global sobre a importância da preservação do ambiente, levando mudanças comportamentais e mudanças também lógicas no pensamento do ser humano para a contribuição de um ambiente mais melhor. Em prol da sustentabilidade, e também as crises climáticas elas têm cooperado intencionalmente em busca de soluções para a melhoria e promovendo acordos para enfrentar os desafios ambientais em escala global. A gente tem, recentemente um exemplo muito claro dessas questões da crise climática, que foi aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E, assim, é algo que muita gente, digamos, negligencia, né? Algumas pessoas podem até achar que não dar importância, digamos assim. E aí, quando vem as consequências, infelizmente, são muito graves, né? A gente tem situações aí no Rio Grande do Sul onde dezenas de pessoas morreram, inclusive bebês, crianças. E aí, dentre os inúmeros exemplos que você citou, quais seriam, e aí qualquer uma do grupo, da apresentação pode responder, o que vocês acham? Qual seria a solução para essas inúmeras crises, digamos, climáticas? O que é que vocês acham? Quais seriam as soluções? Eu acho que não tem como evitar a crise climática, porque é uma coisa natural, não tem como evitar de forma efetiva ou forma direta. As crises climáticas acontecem geralmente por conta de nós, seres humanos, com poluição, emissão de gases na atmosfera e etc., no derretimento de geleiras, por exemplo, que ocasiona crises climáticas também. Eu acho que a única forma de remediar, de entardecer tipo assim, essa ação seria com a ajuda do governo. O governo, para que não os lugares atingidos não perdessem tantos objetos de trabalho, essas coisas, o governo poderia dar um aviso prévio. Mas não tem como evitar de forma geral. Eu acho também que é muito importante, não sei se vocês concordam comigo, é a questão do planejamento, né? Se uma cidade ela for, digamos, no aspecto de construção bem planejada, os riscos são bem menores, né? Infelizmente, muitas cidades aqui do Brasil foram construídas na velocidade do seu desenvolvimento. Então, não teve, digamos, esse olhar no sentido de que algum dia poderia ter enchentes, poderia ter algum tipo de desastre, né? E também a questão do como agir frente ao desastre. Porque todos nós estamos sujeitos. Inclusive, teve pesquisas recentemente que mostravam que o Nordeste, futuramente, ele pode sofrer impactos tectônicos. A região do Nordeste do Brasil. Então, tipo assim, será que o Nordeste, por exemplo, está preparado? E caso aconteça, qual é o Norte? Entende? É muito importante, na minha opinião, é muito importante ter esse olhar, porque está acontecendo alguma coisa. Tá, para onde é que eu vou? Quais medidas eu preciso tomar para que eu tente contornar, digamos assim, essa situação? É muito difícil. Por exemplo, lá no Japão, eu tenho certeza que vocês sabem disso, lá no Japão, se houver um terremoto, o governo, não necessariamente o governo, mas nas cidades, nos postes e tudo mais, tem sinais de alerta, tem sirenes, os prédios já são construídos com molas, depois vocês podem até pesquisar.
os prédios eles têm molas que fazem com que, em um abalo sísmico, por exemplo, o prédio não caia. Ele se desloque, né, por exemplo, 1 metro de distância, digamos assim, e ele não se desloca. Então, na minha opinião, é tudo não sei se vocês concordam, mas é tudo questão de planejamento. Né? Planejamento. Até onde eu sei, algumas cidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, foram construídas à beira de um rio. Né? Então, consequentemente, quando encheu, inundou tudo. E aí, quando inundou, o que se fazer nessa situação? Por isso que é importante, como você falou, Nauana, é muito importante ter o olhar também do governo. Né? Não no sentido apenas de ajuda, mas de planejamento, de conscientização. É muito, muito importante isso. E, por incrível que pareça, né, minha gente? Inclusive é cobrado muito no vestibular, o Enem. Todo ano, a gente tem algum desastre no Brasil, infelizmente. Ou é o rompimento de uma barragem, ou foi essas enchentes, ou é o derramamento, né? Como? As queimadas, infelizmente. Então, é tudo questão de... Como é, Mariana? A acidificação dos oceanos. A acidificação também. dos oceanos são inúmeros, né, minha gente? Inúmeros. Podem dar continuidade. Os pontos negativos é o que, retomando o que vocês falaram, que eu ia falar, que é as mortes, né, os objetos de trabalho, a acidificação dos oceanos, que é muito difícil. Como enfrentamos, né, e como eles que passam isso enfrentamos também. Esses são os pontos negativos. Tem muitos, né? Muitos pontos negativos. E também porque muitas pessoas perderam as casas, perderam as moradias deles, e principalmente muitos animais que morreram. E em conclusão de tudo, essas são as desvantagens, porque muitas pessoas perderam as coisas e essas crises climáticas elas não são avisadas antes. Então as pessoas elas não esperam nenhum tipo de reação assim, né, climática. Então elas acabam perdendo tudo sem nem se preparar para outra. E que bom assim que a gente tem no Brasil, né, muitos influenciadores que podem estar ajudando, né, essas pessoas, né, por exemplo, o Whindersson Nunes, né, talvez um dos mais famosos que existe no Brasil, né, ajudou nesse sentido, né? E como é importante também a gente ter essa noção de que a ciência ela é importante e que a gente não precisa ignorar. A gente não pode, a gente não deve ignorar a ciência, né? Porque às vezes fica só no campo digamos assim, no campo do esquecimento. A gente sabe que é importante, mas a gente esquece. E aí quando acontecem as coisas, infelizmente a gente tem que arcar, digamos assim, com as consequências. E assim. E é uma coisa que não é esperada, né, por eles. Não é esperado. Muito bem, Raquel. E outra coisa, gente, como é difícil, tipo assim, você perder sua casa, você perder tudo. É muito difícil. Você perder roupa, você perder tudo. Né? Inclusive perder alguém da sua própria família, que é pior ainda. Então é muito difícil. É muito difícil. E que bom que, se é que existe um lado bom dessa situação, mas que bom que a gente pode ter mais cuidado, né? A gente precisa refletir mais sobre onde é que está tendo os nossos investimentos, né? Ver como é que a gente pode estar retratando essas inúmeras situações que acontecem no nosso Brasil. Tá? Mais alguma coisa? A Nauana ia falar? Então pode fazer um encerramento, Nauana. Diante de tudo, a gente concluiu que não existem pontos positivos nas crises climáticas. Quando chegando de forma inesperada, levam tudo que a gente tem, casa, pessoas, animais, que muita gente tem animais como uma pessoa da família, basicamente. Leva tudo, material de trabalho, a pessoa fica sem norte, fica sem ter o que fazer. Então, acho que não existe ponto positivo nas crises climáticas, existem mais negativos.
E é isso, acho que para intervir, isso tudo é necessário estrutura e o auxílio do governo. Muito bem, parabéns ao grupo, uma salva de palmas.